Olá campeã, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Foi preso no Rio de Janeiro, nesta manhã, às 6 horas da manhã, o empresário Mário Peixoto. Ele foi preso na operação O Tempo de Relacionamento da Polícia Federal. Mário Peixoto, durante aproximadamente 10 anos, nos últimos 10 anos, tem sido uma peça-chave na política fluminense. A maioria dos contratos, das licitações feitas pelo Estado, passa por Mário Peixoto. Ele ganha essas licitações, boa parte delas de forma fraudulenta, para depois dar vantagens indevidas a agentes públicos que lhe promoveram naquela concessão. Mário Peixoto é uma peça-chave na política fluminense, portanto, até chegarmos a Wilson Witzel. É importante que você entenda algumas coisas no jogo de xadrez que foi montado aqui no Rio de Janeiro e que começa a ser desmontado pela Polícia Federal. E aí eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades e quem puder compartilhar, compartilhe, por favor. Primeiro, o nome da Operação Lava Jato é O Tempo de Relacionamento, justamente apontando para o que acontecia e o que é praxe na política fluminense, e não só na política fluminense, mas também é praxe na política do Brasil afora. O relacionamento que Mário Peixoto construiu, tanto na esfera do judiciário, quanto na esfera do Tribunal de Contas, quanto na esfera do Legislativo, através da LERJ, tanto na esfera do Poder Executivo, principalmente, talvez tenha inspirado o tema desta nova fase da Operação Lava Jato. Uma outra coisa que me chama a atenção, além do nome desta operação, Tempo de Relacionamento, que prendeu Mário Peixoto, e eu já vou chegar já no Wilson Witzel, que, por incrível que pareça, neste 1 ano e 4 meses que Sérgio Moro esteve à frente da Polícia Federal, nós não tínhamos nenhuma operação da Lava Jato, da Polícia Federal, de grande repercussão no Rio de Janeiro e no Brasil também. Com a saída de Moro, acontece menos de um mês da saída de Sérgio Moro, acontece esta operação da Lava Jato, que foi assinada pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. É muito emblemático isso, e por mais que a gente não queira construir ideias sobre esse fato, mas acaba que estas ideias, que essas linhas de raciocínio, ainda que não fundamentadas em provas, elas se tornam inevitáveis a gente olhar para esse tempo em que Moro esteve no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que foi um ano de falta de operação da Lava Jato, falta de ação da Polícia Federal, e ver que logo após a sua saída, a Federal começa a agir, e começando a agir pelo Rio de Janeiro. É muito interessante a gente perceber isso. Parece que Moro funcionava como uma blindagem interessante para o governo do Rio de Janeiro, e aí eu me atrevo a dizer que também no governo de São Paulo. É uma ideia que eu tenho sem fundamentos de provas, eu estou apenas raciocinando.
Durante muito tempo, nós aqui do Rio de Janeiro já víamos percebendo que o atual governador estava montando uma verdadeira quadrilha aqui no Rio de Janeiro, encabeçada por Mário Peixoto, encabeçada também por uma outra pessoa na área da saúde, e que daqui a pouco vocês vão saber quem é, porque a prisão desta outra pessoa, ela se tornará quase que inevitável, vai chegar até esta outra pessoa, não é? Eu não quero falar nomes aqui para não atrapalhar nada, mas vai chegar. Como eu sei que vai chegar? Porque eu tenho alguma informação da PF? Não. É porque é inevitável. Você não pega apenas um lado da moeda, a cara, e deixa a coroa para lá. Não, quando você pega a moeda, você pega a cara e você pega também a coroa, não é? Então suponhamos que o Mário Peixoto seja a cara, está faltando a coroa ou o coroa para ser pego também, porque fazem parte da mesma moeda, apesar de serem duas faces, mas fazem parte da mesma moeda. E aí é que entra a questão do Wilson Witzel nesta prisão de Mário Peixoto. Por quê? Porque, na verdade, já há muito tempo, tem até um vídeo do jogador Romário, quando era candidato a prefeito, aliás, quando era candidato a governador aqui no Rio de Janeiro, falando sobre o Mário Peixoto e questionando a Wilson sobre o Mário Peixoto. Você já deve ter visto esse vídeo. E no meio do debate, o Wilson fica nervoso, pede direito de resposta, sem que Romário tenha sequer terminado a pergunta. As ligações de Wilson e de Mário Peixoto já eram ligações muito antigas, não é? Muito antigas, desde o Espírito Santo, quando Wilson desembarcou aqui no Rio de Janeiro. E a conexão do Wilson com o Mário Peixoto sempre foi a do homem forte do Wilson Witzel, que é o Lucas Tristão, não é? Que advoga para o Mário Peixoto já há algum tempo. Então, o Tristão, que ainda não é a outra face que eu havia falado dessa mesma moeda, uma outra pessoa, o Tristão, ele passou a ser o elo de ligação entre os interesses de Mário Peixoto e o de Wilson Witzel, não é? Por isso é que Witzel tem um apreço tão grande pelo Lucas Tristão, por isso é que ele tem um apego tão grande pelo Lucas Tristão. Podem tocar em qualquer pessoa, só não pode tocar em Lucas Tristão, que é aquele que ameaçou deputados estaduais, dizendo que tinha dossiês sobre ele, que tinha cada deputado na mão. O Wilson Witzel chegou a me falar isso também lá atrás, quando eu ainda acreditava que ele era um homem justo. E ali, quando eu vi que ele iria trabalhar com dossiês, foi quando a gente começou já a se afastar. 3 meses depois, 4 meses depois, isso eu estou falando quando era o governo de transição ainda, 4 meses depois, então, estoura a bomba onde ele rompe com o presidente Bolsonaro e se declara o próximo candidato a presidente da República. Pois bem, então, essa ligação, essa prisão de Mário Peixoto, ela inevitavelmente vai atingir o governador Wilson Witzel no peito. Não somente ele, mas toda a quadrilha que ele acabou nomeando no Estado. Aliás, ele abriu um processo contra mim justamente porque eu vinha denunciando isso, e esse processo foi aberto, segundo os meus advogados, porque segundo a peça de acusação do advogado de Wilson Witzel, diz que eu faço inlações na rede social, não é? Que eu uso a rede social para mentir,
para fazer acusações sem nenhum fundamento e que eu nunca procurei a justiça para fazer quaisquer denúncias. A incompetência do advogado do Wilson Witzel, desse escritório de advocacia do Wilson Witzel, é bem a cara da incompetência dele mesmo, porque, na verdade, eu não faço inlações, pelo contrário, existem 3 processos que eu entrei, eu, deputado federal Otônio de Paula, contra o governador canalha e bandido Wilson Witzel, na PGR, na Procuradoria-Geral da União, não é? Ou da República. E a primeira ação foi quando o Wilson Witzel me ameaçou pelo WhatsApp. A segunda ação foi para que a PGR investigasse bunkers que o Wilson Witzel havia montado no Rio de Janeiro para levantar a vida de parlamentares, inclusive a minha vida, de acordo com informações que eu havia recebido. Terceira ação que eu entrei contra o governador Wilson Witzel foi agora denunciando tudo isso que ele estava armando de contratos emergenciais no Estado, não é? Então, eu não faço denúncias aleatórias aqui pela rede social. Eu vou até os órgãos competentes e faço a minha denúncia. O que eu faço aqui na rede social é meter a cara. O que eu faço aqui na rede social é colocar o meu na reta sem medo. Até porque eu não poderia fazer isso se eu tivesse rabo preso, não é? Bastaria uma sujeira, bastaria um desvio de conduta da minha parte e eu seria destruído por esta quadrilha que está no Palácio Guanabara, que tem me elegido como o adversário a número 1 aqui do Estado, não é? Nunca tive medo, primeiro porque eu tenho Deus na minha vida e anjos me cercam e anjos protegem a minha vida. Eu tenho pessoas que intercedem por mim, minha esposa, minha mãe, e uma legião de intercessoras e de intercessores pela minha vida, portanto, eu estou tranquilo, né? Cada um se protege na fé que tem, e a minha fé é no Senhor Jesus Cristo. Segundo que eu sei também que quando você procura o Senhor, você precisa tomar cuidado, porque você não pode misturar, porque o Senhor é santo, né, gente? O Senhor é santo. Mesmo aqueles que não creem em Deus, não é? Podem ter uma ideia de que se Deus existir, não é? Eles pensam assim, deve ser um ser santo. Mas tem pessoas que duvidam disso, que é o caso do Wilson Witzel, que usou, que subiu em vários altares, em vários templos, não é? E que depois estava fumando charuto, de acordo com informações que eu tive, junto às escadarias do Palácio Guanabara, junto com algumas mães de santo, e evocando espíritos para limparem ali aquele Palácio Guanabara. Bem, eu não tenho nada contra nenhuma religião de matriz africana, mas assim como alguém da religião matriz africana ficaria assustado se alguém que frequenta os seus terreiros amanhã virasse as costas e aí começasse a entrar em igrejas evangélicas, não é? Por uma questão de senso, não é uma questão de discriminação religiosa. Eu vi, quando eu soube dessa informação verídica, não é? De que o Wilson Witzel é um cara que conversa com Deus de dia e senta com o diabo à noite, né?